A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos. Você já me conhece, eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 12 da nossa revista Betel Dominical, cujo título da lição é A Crucificação Mais Impactante do Mundo. Lembrando que o nosso comentarista, o comentarista desse trimestre, que estamos concluindo, falta só mais uma lição, é o Bispo Samuel Cássio Ferreira. Ele é o presidente da Adebras e o diretor executivo da editora Betel. E estes são os objetivos desta lição. Primeiro objetivo: refletir os momentos principais que anteciparam a crucificação de Jesus. Segundo, relembrar os julgamentos aos quais Jesus foi submetido. E terceiro, visualizar a morte de Jesus como algo que impactou o mundo, mas trouxe salvação. O texto que o Bispo Samuel Ferreira utilizou para desenvolver esta lição está em Lucas 23, 33 ao 37. Professor, não esqueça do nosso motivo de oração. Ore para aqueles que perseguem os cristãos também sejam alcançados pelo amor de Cristo. A morte de Jesus foi um evento que impactou o mundo e sobre este evento, olha só o que nos informa a santa e gloriosa palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 a 20. Ponto 1. Momentos preliminares à crucificação. Primeiro momento, agonia e oração. A passagem bíblica de Lucas 22, 39 ao 46 é um exemplo do que os cristãos devem fazer em tempos de aflição. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos fornece o padrão. Quando ele chegou ao Monte das Oliveiras na noite que antecedeu a crucificação, apartou-se dos discípulos e, pondo-se de joelho, orava. Tanto o Antigo como o Novo Testamento oferecem-nos a mesma receita para aqueles que se encontram em aflição. Quer ver? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está alguém entre vós aflito? Ore! Simples assim. A presente lição nos oferece 4 motivos onde a oração fez toda a diferença. Primeiro, a oração foi o instrumento que Jacó utilizou quando estava receoso de seu irmão Esaú. Segundo, a oração foi a prescrição que Jó empregou quando as propriedades e filhos lhe foram repentinamente tirados. Terceiro, a oração foi o recurso que o rei Ezequias usou quando lhe chegou às mãos a carta ameaçadora da parte de Senaqueribe. E quarto, a oração foi o recurso que o Filho de Deus não se envergonhou de utilizar na hora da sua agonia. O que ele fez? Ele orou. Segundo, prisão. Enquanto Jesus advertia os discípulos quanto à oração, vejam só o que aconteceu. Eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, é esse, o prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Terceiro, negação de Pedro. Mateus 26, 30 registra que logo após a celebração da última Páscoa, que foi encerrada com um hino, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus faz a eles uma revelação bombástica. Preste atenção no que Jesus diz a eles.
Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E foi exatamente o que aconteceu. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado e aprender e ouvir mais o que Jesus tem a nos dizer. Ponto 2. Julgamentos para a crucificação. Jesus foi submetido a 3 julgamentos: o do Sinédrio, o de Pilatos e o de Herodes. Os 3 julgamentos mais infames de toda a história. Vamos analisar o primeiro, o julgamento do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O grande Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que antigamente constituía a corte e o legislativo supremo de Israel. Era composto por 72 membros, incluindo o presidente. Era especialmente um tribunal de apelação que tinha a competência de poder aplicar a pena capital. Por isso traz sobre si o ônus da maior tragédia de toda a história, que foi o julgamento de Jesus. O propósito daquela infame reunião arranjada de última hora foi procurar um testemunho falso contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Mesmo assim, condenaram e sentenciaram Jesus à morte e morte de cruz. Segundo julgamento, Jesus diante de Pilatos e Herodes. A Bíblia diz: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Lucas 23, 1-3. A esta resposta disse Pilatos aos principais dos sacerdotes: não acham alguma culpa neste homem. Mas os judeus insistiam. Alvoroça o povo por toda a Judéia, começando desde a Galileia. Esta informação deu a Pilatos a oportunidade de escapar da responsabilidade de julgar a Jesus. Herodes, o governador da Galileia, estava em Jerusalém naqueles dias por ocasião da Páscoa, e esta era a grande oportunidade. O que fez Pilatos? Encaminhou Jesus a Herodes. Sobre Herodes, Lucas dá a seguinte informação: alegrou-se muito, porque desejava vê-lo, porque tinha ouvido dele muitas coisas e esperava vê-lo fazer algum sinal. Desta forma, interrogava-o com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondia. Então Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Terceiro, o julgamento de Pilatos. Interessante esse registro. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Lucas 23, 12-46. O que fez Pilatos? Atendendo ao apelo da multidão,
ele entrega Jesus para ser condenado, julgado, sentenciado de acordo com a vontade do povo e manda libertar quem? O criminoso Barrabás, que estava preso por sedição e por homicídio. Olha aí, Jesus então assume esse lugar. Um condenado miserável, cheio de pecados e erros, é libertado e em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, quem é condenado, quem é sentenciado? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele fez isso por amor a mim, por amor a vocês. E de acordo com Helmut Goltzer, Pilatos representa aquelas pessoas que gostariam de agir corretamente, mas não decidem fazer isso. Todos os dias temos escolhas a fazer em relação a Jesus e a sua palavra. Precisamos escolher sempre o bem, a justiça e a verdade. Ponto 3. A crucificação. A crucificação de Jesus foi o resultado de sua obediência à vontade do Pai. Por nos amar, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aceitou morrer em nosso lugar. Ele suportou a cruz e deu vida e luz aos homens, conforme Hebreus 12:2. Marcos 15, 21 a 22 registra que certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, foi constrangido a carregar a cruz até o lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota. Lá no Gólgota, crucificaram meu Jesus entre dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E Jesus, em oração, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O povo olhava, os príncipes zombavam dele. Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo escolhido de Deus. Um dos malfeitores que ali também fora crucificado blasfemou dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E olhando para Jesus, mudou seu destino eterno com este ardente pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eis a resposta imediata de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, às 3 da tarde. Escureceu o sol, o véu do templo que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo rasgou ao meio de alto a baixo, e da cruz central ouve-se um brado de vitória: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Concluindo, meus amigos, encerro este vídeo com este texto de Hebreus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E, por isto, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento,
os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, 11 a 15. Na próxima semana, meus irmãos, estudaremos a lição número 13 da nossa revista Betel Dominical, Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.